Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os resultados da Porto. A Porto é uma empresa excepcional que vem entregando um retorno excelente para os seus investidores. Inclusive na minha carteira é uma empresa que tem uma valorização de 118%. Então eu consegui mais que dobrar meu patrimônio com essa ação. E aqui, pessoal, vou trazer para vocês os principais pontos. Vou começar falando da composição acionária. É uma empresa que é controlada pelo Jaime Brasil Garfinkel, que tem 57,07%, e depois aqui seguido do Itaú Unibanco com a participação de 42,93%. Então, eles controlam aqui a Porto Seguro. O mercado tem uma fatia menor de 28,73% das ações, as ações que a gente consegue comprar na Bolsa de Valores, e a participação principal fica aqui com o Jaime Brasil e o Itaú Unibanco, que juntos eles têm 70,82% das ações. E a gente tem aqui algumas ações em tesouraria, que é 0,46%. E bom, para quem acompanha o Itaú é o principal alocador de capital do Brasil. Eles alocam capital como ninguém e fazem movimentos excepcionais e geralmente eles não compram um negócio ruim. Então, se o Itaú está aqui no meio, possivelmente a empresa aí, ela tem um alto potencial de retorno ainda. Claro que vocês que acompanham mais o mercado, vocês conseguem ver grandes movimentações do Itaú, como a compra das ações da XP, a venda posterior dessas ações em um momento muito oportuno, que até o mercado criticou, e agora a gente vê a XP aí tendo uma dificuldade em captação, porque eles conseguem um retorno muito alto com os clientes, porém os clientes muitas vezes eles não conseguem esse retorno alto, eles acabam tendo aí algum prejuízo nas operações que são indicadas, enfim. Mas isso é assunto para um outro momento. Vamos falar aqui da Porto Seguro. Bom, vou trazer aqui para vocês algumas informações relevantes com relação a Porto. Vocês sabem aqui que anteriormente a empresa era conhecida como Porto Seguro, mudou o nome para Porto. Não à toa, vou explicar para vocês aí o que está por trás com relação a essa mudança. Vamos trazer aqui algumas informações do próprio site da empresa. Olha só, por que agora é Porto? Porque agora não é só seguros, pessoal. A gente tem uma operação gigante em seguros. É claro, ó, seguro auto, residencial, viagem, celular, vida, moto, enfim, uma infinidade de serviços. Mas a gente tem também a Porto Serviços. Tem serviço para pet, serviço para casa e automóvel, centro automotivo, enfim. Aí a gente tem aqui essa opção de serviços, tem a Porto Bank, então a gente tem aqui cartão de crédito, consórcio, que é um negócio extremamente lucrativo, investimentos, consignado, empréstimo com garantia, e tem por fim a Porto Saúde, que é o seguro saúde, seguro odontológico, enfim, uma infinidade de produtos. A Porto ela criou um ecossistema extremamente lucrativo. Não à toa, é uma empresa que entrega 3.000% de retorno para os seus investidores desde o início, então é um retorno excepcional. E aqui, pessoal, só nos últimos 12 meses a gente tem aqui uma valorização de 55%. É uma empresa que não negocia com desconto, tá? Com preço sobre lucro de 10,38% e um dividend yield de 4,69%. Isso aqui é um ponto importante para falar com vocês, que é o seguinte, pessoal. Uma empresa de alta qualidade, ela sempre vai negociar com ágio, porque é uma empresa de qualidade, não tem jeito. E a Porto, ela não visa pagar só dividendo, ela paga dividendo, é claro, mas ela também visa crescimento e ela quer crescer de uma forma saudável. Então, eles pagam dividendo, mas eles deixam uma parte também para reinvestir no negócio, para caixa, para realmente ter uma estrutura sólida e poder entregar esse retorno excepcional aqui para o acionista. Então, quem investiu R$1.000 há 10 anos teria R$ 4.948,21. Vocês conseguem visualizar aqui esse gráfico, que é um gráfico muito bonito com essa alta aqui, ó, essa alta
excepcional é o movimento que a empresa vem fazendo de ampliar os produtos, de expandir de forma segura. Eu vou mostrar aqui para vocês o comparativo com os principais players do setor. Então, se a gente comparar aqui com a BB Seguridade, a Caixa Seguridade, a Porto, ela negocia com ágio de fato, preço sobre lucro aqui é maior, mas, pessoal, a gente está falando de uma empresa de alta qualidade. É claro que tem que negociar com um desconto maior também empresas estatais, que tem a questão da governança, que a gente não confia tanto, que é o controle estatal, apesar de que a Caixa de Seguridade ela tem uma operação muito sólida e ela negocia até com um certo ágio também, mas a Porto Seguro, dentre aí os players do setor, eu diria que é a melhor opção em termos de qualidade. Então, a ação ela está levemente cara, negociando a R$ 50, mas ainda é uma ação que eu compraria sim, por ter um alto potencial de retorno no longo prazo. Eu vou trazer os números aqui para vocês conseguirem visualizar todos esses detalhes. Vamos lá, vamos falar aqui novamente dos números. Então, a gente tem aqui como principal controlador, como eu disse para vocês, o Jaime e o Itaú Unibanco. E vamos lá para os resultados. Os resultados da empresa são resultados excepcionais no segundo trimestre de 2025. A gente tem um lucro líquido, pessoal, de 869 milhões de reais. E a gente tem um lucro líquido recorrente de 878 milhões. Então, pessoal, vocês conseguem visualizar que tem bastante sinistro também, mas a empresa é extremamente lucrativa e a gente consegue visualizar também que os negócios da empresa vão muito bem. A gente tem a operação de seguros, a gente tem outras operações, como eu falei para vocês, de serviços, é a Porto Serviços, a Porto Saúde e a Porto Bank. E agora eu vou separar para vocês aqui o resultado por unidade de negócio. E a gente tem aqui então a Porto Seguro, eu já deixei até marcado aqui para vocês visualizarem melhor. A Porto Seguro é o negócio principal da empresa, então a gente tem aqui como negócio principal seguros, não tem mistério. Então aqui, pessoal, vocês podem ver que o lucro líquido, quando a gente fala de seguros, ele tem uma fatia muito grande aí no resultado total. Mas o cenário começa a mudar quando a gente pega aqui o segundo trimestre de 2025. Vocês conseguem visualizar que a Porto Saúde aqui tem uma entrega bem relevante, olha só, juntamente com a Porto Bank. Então, se a gente pega aqui a operação de saúde e a Porto Bank, a gente tem quase praticamente o mesmo resultado de seguros. A gente tem também a fatia da Porto Serviços e os demais negócios. Então, pessoal, olha só como que essa mudança de estratégia da empresa, ela vem trazendo retorno. Eles simplesmente pegaram a operação de seguros, eles mantêm ela excepcional e começam a entrar em outros mercados de forma muito eficiente. E é aqui, pessoal, onde eles têm mais a crescer. Então, olha só que interessante. Agora eu vou trazer para vocês a questão da rentabilidade. Vamos falar aqui do ROI. Então, Porto Seguro. Seguros ainda é o negócio mais lucrativo da empresa no momento. Então, a gente consegue visualizar que em alguns momentos tem um ROI maior, em outros momentos um ROI menor. É claro, porque o segmento de seguros tem a questão dos sinistros, em algum momento ali você pode ter uma maior dificuldade, mas é um negócio extremamente lucrativo, trazendo um ROI de 31,1%. Depois a gente consegue visualizar aqui, na verdade, a Porto Bank com 27,6% ROI. Depois vem a Porto Saúde, 22,4%. E por último a Porto Serviço, 21,5%, um ROI consolidado de 25,2%. Então, pessoal, vocês podem verificar que a empresa não entra em negócio ruim. Todos os negócios são extremamente rentáveis, com um ROI
acima de 20% para todos os negócios, com a Selic a 15%, pessoal. Vocês conseguem visualizar que é realmente um negócio que entrega uma alta rentabilidade para o investidor. Bom, e aí se a gente pegar a questão do market share, a gente consegue visualizar que a Porto ela domina o negócio de automóveis, que é o seguro auto, com a Porto, a Azul Seguros e o Itaú Seguros. Então eles têm 27% do mercado, em relação ao seu market share aqui, eles têm 27% do mercado de seguro auto. Depois é Vida 2,5%, Patrimonial 13,7%. Qual que é o ponto que eu quero trazer para vocês aqui? Quando a gente fala de seguro auto, a Porto ainda tem como expandir, mas não tanto, porque eles têm uma fatia muito grande do mercado e esse é um segmento também concorrido. Mas quando a gente fala aqui de seguro de vida e patrimonial, eles têm uma possibilidade de expansão gigante. Então eles conseguem crescer bastante quando a gente visualiza as outras vertentes de negócio que a empresa está entrando. Então, quando eu falo para vocês dos outros negócios, é aqui Porto Saúde, Porto Bank, Porto Serviço. E a gente tem, por último, as projeções, que são projeções bem bacanas aqui, que eles mantêm praticamente em todas as linhas um crescimento. Então, espera-se um crescimento aí em praticamente todas as linhas de negócio. É claro que, no geral, aqui, a tendência é que o resultado ele seja mais ou menos em linha com as projeções da empresa. Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a questão da sinistralidade. Então, vocês conseguem visualizar aqui, principalmente aqui, quando a gente fala dos negócios da Porto Seguro, existe uma sinistralidade relativamente elevada. Então, vai ficar entre 51% a 55%, tem bastante sinistro. Então, quando você acha que seu seguro está muito caro, que está só aumentando, pessoal, é porque tem muita gente, de fato, usando o seguro. E quando a gente vê, principalmente na vertente de saúde, a sinistralidade ela é bem alta, ó, ela fica entre 75% a 80%. Então, é por isso, pessoal, que os planos de saúde, eles vêm aumentando tanto, porque o pessoal usa bastante, utiliza bastante. Então, acaba que aqui dentro da linha de negócio, que vai trazer uma lucratividade bem elevada, mesmo mais elevada, vai ser a vertente de seguros, tanto que é por isso que quando a gente visualiza aqui o ROI, a gente consegue ver que a Porto Seguro tem um ROI um pouco maior, seguido aqui da Porto Bank. A Porto Saúde ela não é tão lucrativa quanto os outros negócios, é lucrativa ainda, porque tem uma sinistralidade um pouco maior. Então, pessoal, qual que é o foco aqui da empresa? É crescer os outros negócios aqui. Então, vocês conseguem ver que é uma operação bem sólida e que tem um alto potencial de crescimento. Tem para onde aí eles expandirem, porque eles não estão focando só nos seguros. Então é por esse motivo que eu acredito muito na empresa e que ela ainda vai trazer muita alegria para os seus investidores no longo prazo. Lembrando que isso aqui é ação, pessoal, para você carregar 10, 20 anos. Eu estou carregando já aí há um tempo e eu estou tendo um retorno bem positivo com essas ações. Lembrando aqui, pessoal, que esse vídeo não configura recomendação de compra ou venda de ativos. Esses eram os principais pontos a serem passados. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.